Fala, Delirante! Pronto. Estamos aqui de novo, mais uma vez. Ninguém precisa saber o que está rolando nos bastidores, mas a citação é uma que eu uso, que eu estou parafraseando, mas eu uso no celular, que é aula, eu acho que na aula de tipos psicológicos, o Jung fala que a gente adora identificar o outro pelo afeto, mas a gente odeia ser identificado pelo afeto. Obviamente, que ele fala afeto, ele está falando complexo. Então, a hora que eu digo o outro é isso, eu estou identificando o outro pelo afeto, mas eu estou identificado com a minha projeção desse afeto. Né? Se eu determino que o outro é uma coisa de maneira unilateral, eu estou tão unilateralizado quanto o outro. Perfeito. Então, Jung Caralho, falando, né? pesado. Assim, Pesadíssimo, cara. É pesado, é pesado. É pesado, sim. E faz parte, né? É. E aí, gente, tudo bem? Tudo bem. E vocês? tudo bem. Semana passada a gente não publicou porque Não teve. foi situação bem atípica que não teve como nem juntar dois de nós, né? Então, tudo bem, faz parte da vida, a vida segue. Recebi uma sugestão para quando a gente eventualmente não conseguir gravar, falar assim, ó, publica episódios antigos, já que o Spotify tá comendo os episódios antigos, republica os antigos e boa. Diz que tem gente que faz isso, né? É uma prática até, né? Então, Ah, uma de boa. repente, É bom de porque repente é aí uma no boa. YouTube a gente. Não vai ter vídeo, né? Mas no YouTube a gente colocaria os antigos também. Mas é só áudio, né? No começo a gente colocava os áudios lá no YouTube, né? Não rolava muito, a gente parou. Vou dar uma olhada Aí, pra ver se eu tenho. aí com o vídeo o pessoal engaja um pouquinho mais, né? Veremos. Mas, bom, essa frase do Zé, né, que já começou, o cara já começou dando uma traulitada aqui, né, já deu um três dedos, que puta, cara, eu concordo, não tem como. É, quando você tá falando de alguém, você tá falando de você mesmo, não tem como. Sempre assim, cara, é sempre assim. É. E eu gosto dessa que ele fala, né? Que a gente gosta entende, gosta. Eu identifico o outro pelo afeto, mas quando o outro fala do meu, né, me identifica pelo afeto, eu fico puto. Não, É, eu não eu sou não. isso, né? Eu não, como assim? Né? Jamé. E mais uma vez, né? Isso é uma encrenca no Jung, mas quando ele fala afeto, aí a gente pode ler complexo, é porque ele realmente usa a expressão afeto nesse trecho, Sim, sim. mas a gente pode ler complexo. Mas e aí, a gente ia falar dessas maluquices da hipnose aí? Como é que é? Que Temos uma pediram? sugestão, Pediram né? aí. Eu não sei se foi uma ou duas pessoas, ou amigos, ou dupla personalidade, ou alguma coisa assim, mas eu recebi uma sugestão de dois Instagrams, pedindo para a gente falar sobre a hipnose. Mas como o Jung abandonou a hipnose, né? Eu respondi a pessoa. Falei, olha, não tem muito o que falar, porque o próprio Jung abandonou, etc, etc, etc. E aí ele falou, não, mas e se vocês falarem dos resultados imediatos, né? Porque eu acho interessante esse tema, né? Muitas vezes a gente vê, né, não só nas redes sociais, mas em muitos lugares, a pessoa, tanto o cliente quanto o terapeuta, buscando resultados como se fosse na medicina, né? Chegou lá, toma um antibiótico, tchau, né? Não significa que, por exemplo, que o resultado, aliás, que na medicina também seja assim, né? É o que a ciência, né, demonstra, mas às vezes não funciona, às vezes é só tapar o sol com a peneira, entre outras coisas, tanto na medicina quanto na psicoterapia, né? E aí, resultados imediatos. Cheguei com complexo. Por favor, retire este complexo pelo bisturi, como o Jung muitas vezes cita na obra completa. Mas, Léo, você sabe que essa sua fala já é extremamente otimista. Porque se a pessoa chega e fala assim, estou com complexo, tire esse Já complexo ajuda, com né? bisturi, ela já sabe que ela tem um complexo. Já é um salto, né? Na grande maioria das vezes, é mais ou menos assim. A pessoa chega e fala: Olha, a minha vida é incrível, eu sou uma pessoa brilhante,
mais a minha esposa, mais o meu marido, mais o meu irmão, mais o meu chefe, mais o meu trabalho, mais o meu gato de Mamãe, estimação, assim, mais o governo, mais não sei o quê, assim. E aí ferrou, né? Porque o complexo não tá aqui, o complexo tá lá em algum lugar, lá passeando, vagando em algum lugar por aí. E aí complica, né? Porque nem o bisturi dá pra você usar. Porque como que você tira alguma coisa de uma pessoa que a priori não é dela? Então é total, velho. difícil, né, cara? Agora, de fato, né? Eu também. Os meninos me chamaram também, foram bem legais ali. Eu não vou mencionar o nome deles porque nesse momento eu não lembro. Mas eu também, assim, eu me sinto zero capacitado para falar uma vírgula de hipnose, então qualquer coisa que eu falasse aqui seria bastante inadequado, né, por não ter profundidade. Mas uma coisa que naturalmente talvez nós tenhamos uma facilidade para dialogar aqui é sobre essa coisa de resultado imediato, e Tá, mas fazendo um peraí. passeio por isso, né? Fala. Beleza. Sem falar especificamente de técnicas, né, sei lá, contemporâneas de hipnose, como isso é utilizado, vamos falar dessa história dos resultados imediatos, que eu acho isso bacana, mas eu acho que seria legal a gente dar a nossa visão aqui, a nossa leitura, por que que o Jung abandonou esse negócio. Ah, legal, Eu acho que é Por legal. que que a gente interessante, não né? usa, Assim, por né? que que, Também. por que que a psicologia analítica não faz uso dessa meleca? E aí? Por quê? Começa aí você, já que você pautou. Tá, assim, eu vou dar uma visão geral, a gente, de repente, bom, vamos ver para onde esse negócio vai. Mas na minha visão, a obra inteira do Jung é uma obra de essa palavra, expressão é ruim, mas que seja, eu ia usar fortalecimento, mas de estruturação da consciência, no sentido que a gente de vez em quando repete, né, de criar consciência da consciência. E quando a sugestão vem a partir de um rebaixamento da consciência, a gente, na verdade, não tem um ego participante no sentido ativo, né? Assim, no sentido volitivo. Ele se entrega para um rebaixamento, para sofrer uma sugestão, para depois voltar transformado de alguma maneira, mas assim, a gente, no fundo, e o Jung usa essa expressão, é uma experiência catártica, de certa forma, simplesmente. E, assim, não tem criação de consciência sobre o fenômeno. Se a hipnose for utilizada com esse princípio, pode ser até que faça sentido. Mas o próprio Jung vai dizer, não tem material melhor para a gente fazer isso que não é o sonho. Assim, o sonho é o melhor material para a gente fazer esse processo de criação de consciência. Tem todo o resto que a gente pode usar, né? Mas o melhor, até surgiu essa dúvida outro dia, não sei se a gente falou isso aqui já gravando, mas surgiu outro dia essa dúvida num dos meus grupos, né? Se o Jung tinha dito que o sonho era o principal ou o melhor material. Seria o principal seria o principal, seria o melhor se não fosse tão difícil. É isso que ele disse. Assim, seria o melhor e seria o principal se não fosse tão difícil de Isso lidar com mesmo. sonhos. Existe né, um processo de aprofundamento, e de dedicação, e de disciplina, e de minúcia que a maioria das pessoas não tem. Mas, enfim, a minha visão geral da história da hipnose é essa, de que se o ego não está participando do processo de criação, a gente simplesmente está se deixando ser invadido. E aí, no fundo, bom, enfim, estou só colocando para começar, a gente vê para onde anda com isso. Eu concordo Tem com mais isso. coisa, mas Na fala aí. verdade, eu acho que esse é o principal ponto que eu penso, né? Até porque aí a galera fala, ah, mas o ego? É, gente, né? A obra do Jung, ela está muito pautada também, não só na participação do inconsciente, mas a participação do ego. Isso é muito importante, né? E não é esse ego egoísta que a gente está falando, a gente está falando do eu, está falando de você aí que está escutando, é você mesmo. Isso se não tiver ninguém te fechando no trânsito agora e o complexo ter assumido, né? Mas o ego ele é muito importante. E na hipnose, como a gente entende que é um rebaixamento de consciência, o ego ele não participa confrontando, tá? E confrontando é estar de frente com. Não leva, por exemplo, para aquilo que a gente chama de função transcendente, né? Na verdade, o processo ele é catártico, como o Zé falou, digamos que mobiliza energia psíquica, né? Mas não causa transformação. Não sei se eu consegui traduzir, mas enfim. Por que que a gente fala isso, né? E por que que houve um abandono da hipnose daquela época? Eu não posso falar da hipnose de hoje, porque eu não tô ligado na hipnose de hoje. Mas é que sim,
o indivíduo que passava por um processo hipnótico, ele, ele melhorava, parava de beber, fumar ou sei lá o quê, mas em algum tempo tudo isso voltava, né? Por quê? Porque a dinâmica entre consciência e inconsciente, a dinâmica repressiva, a dinâmica tensional entre as duas, voltava para a mesma dinâmica. Não mudava a dinâmica porque essas duas instâncias não se confrontavam. É isso, né? Pelo que eu entendo. É, daquela época, né? O, Ou voltava ou deslocava, né? O sintoma é, voltava exatamente o mesmo padrão de comportamento ou deslocava simplesmente para um outro padrão de porque o comportamento. complexo Mas é isso. não fica próximo à consciência nessa hora, porque o ego não confrontou. É simples, né? E essa questão do sonho que o Zé está falando, né, sobre material, ela é muito interessante. Se você não tiver acesso aos seminários, você pode ler também na Natureza da Psique. Lá ele demonstra que os sonhos são importantes, mas eles não são a única coisa e nem a coisa mais fácil, nem o meio mais fácil para a gente começar a olhar para o inconsciente. Ele fala muito de É o mais difícil, fantasia. ele fala. É, Ele fala é, que é o mais difícil. a É. fantasia, ela é interessante, né? Aquela coisa de, quando eu olho para esse indivíduo, eu vejo ele um monstro. Opa, né? Eu gostaria de fazer isso. Nossa, se eu ganhasse 1 milhão na Mega hoje, me conta mais. Entendeu? É tipo isso. Fala aí, Rafa. Eu queria completar outra coisa, mas deixa o Rafa Não, falar aí. pode Não falar, sei se pode falar. pode completar. É, que aí outra coisa que eu lembrei dele falando, não vou lembrar onde que ele botou isso, mas assim, tem a questão tinha, né? De novo, a gente não está falando da hipnose atual porque eu realmente não sei, mas de acordo com o que o Jung traz, ele traz a questão da subjugação, né? Assim, ele não queria impor a vontade dele ou os próprios complexos, a vontade dele não só em termos egóicos, mas a expressão da própria psique dele ao outro, né? Então isso é muito importante porque ele também mostra isso no capítulo de função transcendente, a hora que ele vai falando da transferência do protagonismo do processo de análise, né? Então o que ele queria que, sei lá, essa coisa que a gente chama de cura, ou esse processo que a gente chama de cura, né? Esse processo de cura, esse processo de criação de consciência, partisse da personalidade do indivíduo, né? Assim, da psique do indivíduo e não da psique dele, né? Assim, é, enfim, ele coloca isso em algum lugar, não lembro Ele onde, não. fala nos primeiros 4 livros, né? Ele aborda mais sobre hipnose. Depois ele não fala tanto mais. Agora, não sei se é É, exatamente nos Nossa, quatro. cara, eu não, conf... esse é a hora que ele fala que ele abandona é mais para frente. Eu não vou lembrar onde não. Mas fala aí, Rafa. Não, eu tô. O Léo falou que ele disse falar da hipnose dos primeiros 4 livros. Eu não li o Freud e a Psicanálise, devo mencionar isso, mas eu não lembro realmente dele falar de hipnose no volume 2 assim, que é um livro que eu gostei, que eu não gostei, mas gostei. É Ele é muito chato rápido. de. Ele é chato porque ele é muito duro, mas é Cara, bom. eu não sei se tá no 2, mas eu sei que assim, deve ser uns 2 parágrafos, ou então uma nota de rodapé, pelo que eu Ah. lembro da gente ler lá no. Então, é um pouco mais, é que a gente acha que não presta atenção, mas ele fala nos três, no terceiro eu não lembro, mas nos dois primeiros vídeos, ele fala e ele ainda fala de maneira quase que positiva. Procura lá. Eu, É eu, eu quase Procurar como. depois, né? deletei essa Faz página. tempo. É, é, Faz é. 4 anos. Não que ele fala assim, a hipnose é maravilhosa, não é isso, mas ele fala da hipnose enquanto técnica e utilizada porque ele ainda está muito conectado com a psicanálise, né, e com Uhum. técnicas que estavam surgindo e se desenvolvendo ali. Então ele coloca como uma técnica mais para frente, a hora que ele começa a dar mais ênfase e importância para os sonhos e para os outros materiais, é que ele vai falar: abandonei a hipnose porque eu tinha essa questão do indivíduo ficar subjugado à vontade do terapeuta e tudo mais. Mas isso é mais para frente. Agora, localizar isso aí, galera, não Se sei fazer, vira, não. Ah, se vira. não, nem é tão difícil assim. Mas isso pouco importa. Então, mas é isso. Acho que na verdade não tenho nada a adicionar ao que vocês falaram sobre a transição da hipnose para a análise. O próprio Freud constata isso, né? A gente tem que dar esse mérito para ele também. Ele fala, olha, me parece que o processo psicanalítico é mais efetivo em termos
resolução da situação que a pessoa apresenta do que a sugestão que a hipnose preconizava. Quando a gente avança no tempo, é por isso que a gente, assim, a gente vai se sentir incapacitado de falar da hipnose contemporânea, porque aí, sei lá, vão ter estudos contemporâneos de autores que vão mergulhar nisso e tal. Mas a impressão que passa, segundo as redes sociais, naturalmente, se tiver algum hipnólogo aqui, ele vai falar assim: pô, mas vocês estão enviesados pelas redes sociais, porque tem todo um campo epistemológico de pesquisadores em torno disso. De fato, né? Que nem quando a gente vê uma pessoa contaminada pelo Jung da rede social. Então, nós estaríamos cometendo o mesmo erro. Mas a impressão que passa é que é mais uma coisa dentre as diversas que tem por aí para resolver pragmaticamente o problema de alguém, lancetar o problema de alguém, assim, pô, corta, resolveu. É, assim, vamos lá, para não ser hipócrita, gente, quem que não gosta de ter um problema resolvido de maneira pragmática, rapidamente, sem hipocrisia, pô, é do caralho, assim, quando você vai, olha, é, tira com a mão, né? Quantas situações que a gente, sei lá, bobagem. Outro dia eu tava saindo para viajar e aí apitou o sensor do carro lá, pim, 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 puta, furou o pneu do carro. Falei, caramba, tava na porta da minha casa, centro de estacionamento. Eu falei, meu, aí eu parei num posto do lado, assim, quase em frente aqui. E aí que eu ia encher o pneu do carro para pelo menos eles ter ar suficiente para chegar numa borracharia. Aí chegou o frentista e falou: Não, cara, o menino resolve ali para você. Eu falei, que menino? Ah, aqui do posto mesmo, ele tem um material, não sei o que. Você falou, mentira. Aí ele falou: Não, cara, é tranquilo. Ou seja, o pneu do meu carro não ficou furado, cara, 50 metros. O cara foi lá, resolveu, viajei, tá lá até agora o pneu funcionando perfeitamente com o reparo que o cara fez. Claro que isso não se compara rigorosamente à análise e tal, mas o que eu quero dizer é o seguinte, pô, eu fiquei felizão de ter um problema identificado e em minutos ele ser resolvido. É bom isso, é gostoso. Agora, o problema é que, e aí sim, aí começam os problemas, é que a psique, ela não tem muito compromisso com essa velocidade. Da contemporaneidade. No Miscelânea lá do Leon, que é um puta livro bom, ele menciona essa coisa, né, do tempo de análise e tal, e ele traz um caso lá de uma pessoa que ele atendeu uma vez só, e depois de um tempão ele teria recebido notícias dessa pessoa e constatado o quanto a vida dessa pessoa teria transformado a partir dessa única conversa que eles tiveram, né? É interessante esse relato dele. Mas ele fala, olha, isso não é o comum, me parece que o processo analítico ele tem a ver com o tempo, né? Então, quando a pessoa está num processo de angústia e ela quer simplesmente se livrar de algo, diz a experiência que não é exatamente o que aconteceu comigo e com o borracheiro, né? Então é uma coisa um pouco mais demorada. É, e aí é chato, né? Porque a gente quer resolver as coisas igual. A gente quer que apareça um menino que tenha as ferramentas, igual o menino do posto que tinha as ferramentas para resolver o meu problema. A gente quer que. Todo mundo quer que a gente seja o menino do posto, né? Então, aí não dá, né? Cara. Assim, exatamente para fazer essa justiça que você começou falando no início aí, rapaz, é a história do coach junguiano, né? Que uma vez a gente brincou aqui, como é que não tem ainda? Agora já tem. Eu Já acho que a tem. gente que deu a ideia, inclusive, os Tem caras. Alguém deve ter site, escutado. Cara, tem É, todo um trelelê em torno disso, cara. alguém deve ter escutado a gente falar aqui e pensou, então não tem o fazer Cara, ó, é coach igual quando, junguiano. quando eu sempre usei o termo o ego é um gestor da consciência. Eu sempre usei esse termo. E eu nunca ouvia ninguém falar, eu achava que era uma invenção minha. Cara, agora eu cansei de escutar por aí pessoas falando isso, o ego é o gestor da consciência. É claro que eu não tô falando que as pessoas me escutaram literalmente, mas sabe o contágio psíquico do Léo? É, sei lá, só pra comentar. Então, Eu só tava. pra, só pra dizer que talvez a gente tenha influenciado o coach junguiano, né? Vai saber. Vai É, saber. pode Fala, ser. Vai que o cara fala. entendeu tudo errado que a gente tá falando, acontece. O... não, eu tava aqui, eu peguei o primeiro livro para ver o que ele fala de hipnose e tem que tomar um pouco de cuidado porque o Jung utiliza a palavra hipnose de vários jeitos, tá? Não é só tratamento, tá, gente? Só para avisar.
E tem no capítulo 1, 2 e 6 a palavra hipnose. E aí tem um relato aqui que eu achei divertido, assim, sabe? Se quiser eu leio, mas é engraçado. Ele Ah, fala assim, conta ó. aí. Fui procurado por um senhor idoso em estado de evidente excitação. Contou-me ele que morava com um rapaz de 18 anos, da qual era tutor. Há algumas semanas vinha percebendo que, vez ou outra, sumiam de sua caixa de dinheiro, né, quantias maiores ou menores, perfazendo um total de 100 francos até o momento. Havia denunciado o fato à polícia, mas não estava em condições de apresentar prova contra ninguém. Desconfiava de seu tutelado, mas não tinha provas. Se soubesse que outro autor dos furtos era o tutelado, não, que o autor do furto era o tutelado, gostaria de resolver o assunto em boa paz para poupar dissabores à honrada família dele. Mas para isso, precisava saber se realmente ele era o autor. Pediu-me que o hipnotizasse, e interrogasse sob hipnose, sob, né, SOB, ou seja, ele em estado de hipnose. Naturalmente, recusei o pedido, mas sugeri o experimento de associações, o que poderia ser facilmente feito na forma de uma consulta comum. Aí tá, o tutor aceitou a proposta e hoje de manhã o rapaz apareceu para a consulta. Já havia preparado com antecedência minha lista estímulo de 100 palavras, apropriadas para atingir o complexo. O experimento correu a mil maravilhas, mas para determinar ainda mais precisamente as reações do complexo, incluí também meu pronunciamento de reprodução. A partir das associações, ficou tão evidente o complexo do furto perpetrado que pude dizer depois ao rapaz com tranquila segurança: Você cometeu o furto. Ele ficou pálido, né? A ideia do pálido criminoso do Nietzsche, né? Estava perplexo e confessou, após alguma hesitação e entre lágrimas, o furto praticado. Gostaria apenas ainda de acrescentar a este prévio relato que os efeitos do complexo de furto sobre as associações são exatamente os mesmos do que qualquer outro complexo, com intensidade emocional semelhante. Para maiores detalhes, devo remeter à publicação que sairá em breve. Muito bom, né, cara? Achei divertido isso. Ai, ai. Olha, não é Eu acho hipnose não, mas se legal. você quiser, tem uma outra parada aqui, viu? Mas pelo menos tem a consciência nesse sentido, né? E aí, na hora que ele admite, né? Ele coloca tanto o complexo quanto o ego juntos, e aí ele pode entrar, por exemplo, né, num processo. E isso é legal, né? É, então, pode, mas aí é que fica interessante, porque assim, por que a hipnose não teria o mesmo efeito? Aí é que tá, assim, por quê? Porque assim, eu não acho que teria, eu estou só colocando a questão, né? Enquanto ferramenta para trazer o funcionamento de um complexo para a consciência, a partir da nossa percepção do que é um complexo, né? Do nosso conceito de complexo. Porque assim, se esse cara fez análise ou não, a gente não sabe. Não. E provavelmente não. A gente tá Então, aqui, assim, não sei se hipótese. resolveu a porra do complexo, né? Assim, não sei Exatamente. se resolveu. Né? Assim, de repente ele continuou roubando na casa de outra pessoa, não E é? assim, tem uma outra coisa, né? Aí eu vou também complexificar. Aliás, eu vou corroborar com o Zé. Será que a imaginação ativa não é uma auto-hipnose? A gente não fala que a gente entra num ego quase que onírico, fica lá e cá, né? A questão, né, talvez, e aí é um ponto que talvez o Jung traz mesmo, é a sugestão, né? A questão é isso, é a Porque a sugestão. imaginação ativa, né, ela não tem sugestão. Ela não tem sugestão nem de vou escutar uma música e fazer imaginação ativa. Não, porque isso vira imaginação dirigida. A Se, imagi- se for ativa, né? Que aí é aquilo sei lá, quem é que faz isso? Se for ativa, o Que que a que a gente já Von falou isso Franz, antes. a Von Franz fala, por exemplo? Pode ser, você pode se concentrar numa imagem, mas não, né? Eu falei música, mas assim, exagerando. Mas aquela coisa, né, de você está numa floresta agora. Do lado tem flores, do outro tem pedras. Continue andando. O que você encontra quando você olha para frente? Isso é dirigida, né? Porque você está dando sugestões, né? A ativa não é bem assim, não. A ativa é meio, É, né? não, a ativa para mim tá lá no início do livro vermelho, no prefácio do Sono. Sono coloca lá, né?
Imaginação ativa é um pequeno surto psicótico. Se você não É, viver ela no corpo, se você não viver ela no corpo de maneira concreta, se não houver uma confusão entre o que é a realidade imaginal e a realidade concreta, não é imaginação não é ativa. mais. Se você não sentir medo de verdade, não é imaginação ativa. É assim, a hora que aparece o monstrão lá, se você não tiver vontade de sair correndo e não sentir isso no corpo, não é imaginação ativa. Pô, você vê que já apareceu pra mim lá em Brasília. Eu falei, eu tava na hora depois do almoço, eu subi, falei, ah, vou ficar aqui no sofá um pouco, relaxando, né? Aí eu meio que entrei em imaginação ativa, lá no sofá, lá de Brasília, antes da aula do IGEP, e aí eu comecei a. Aí eu senti que eu tava planando num lugar assim, e na hora que eu levantei, assim, tinha um cartaz, assim, de 10 metros por 8 metros, é, com uma arte gráfica com o rosto do Bolsonaro, assim, sabe? E aquilo eu falei, puta que pariu. Aí você volta, né? Você fala, cara, que é isso, né? O que que tá acontecendo? É futuro, não é futuro? Sou eu, não sou eu? O que que tá aqui dentro, né? Muito doido, velho. Muito doido. Aí depois os professores chegaram, aí eu relatei pra eles, falei, sei não, viu? Interessante. Mas Mas enfim, e o resultado rápido? o resultado rápido seria com fake news, nesse caso. Como O, assim? Não entendi o que você quis dizer. ué, a fake news, ela ajuda, né, a promover os resultados rápidos, Ah, porque sim. ela coloca o vilão, coloca o mocinho, né? A gente pode até olhar para a política, né, nesse sentido, porque se você, assim, se vai num debate, quem que, quem que ganha o debate? Quem promete o resultado rápido, né? É, o que consegue grudar na imagem do outro uma coisa repulsiva, né? Porque É, você vê, por exemplo, o Bolsonaro, ele falou, vamos resolver na bala, ganhou. Não tô falando aqui se você é a favor ou contra, né? Mas assim, é, é isso, né? O Pablo Marçal, ele prometeu resultado rápido, né? Ele não ganhou, mas quase, assim, mas cresceu, cresceu. né? Tô pensando aqui, isso aí tem tudo a ver com esse movimento hipnótico, né? É isso, a pessoa fica lá hipnotizada. Mas o quanto as pessoas também não ficam, mais uma vez, hipnotizadas com a teoria, né? Com o próprio Jung. E Ficam sabe, hipnotizadas. E tem uma aí, coisa. essa Desculpa, Zé. semana, essa semana eu ouvi, bom, acho que toda semana eu escuto isso de alguém, né? Assim, o quanto a pessoa fica encantada, hipnotizada e esquece de realmente ir para dentro do próprio fenômeno, né? Assim, a gente já falou isso antes, para variar, a gente fica repetindo as coisas, mas é esse processo de circunambulação. Cara, não adianta nada você passar 20 horas do seu dia, dormir 4, consumindo conteúdo junguiano. Bicho, assim, isso é bobagem, né? Assim, escuta podcast junguiano, assiste vídeo junguiano, lê 300 livros junguianos, assim, não vai te levar, não é uma ferramenta para o processo de individuação. Assim, a teoria junguiana não é uma ferramenta para o processo de individuação. Não vai levar, né? Assim, aí é isso, é uma hipnose. Não precisa, fala É aí. por isso que muitas vezes eu falo para as pessoas que começam a ler aqueles livros, Os Deuses e o Homem, As Deusas e a Mulher, da Bolem. Eu falo, legal, mas dá um passo atrás, entendeu? Porque ela estereotipiza, eu acredito que seja de forma pedagógica isso, e só que aí, né, a pessoa chega, até no consultório, chega, eu descobri que meu pai é Urano e o meu filho de Urano é X, Y e Z. Eu sou assim? Aí eu, aí eu sempre pergunto, eu não sei, você é, sabe? Pelo menos promover alguma coisa, mas, sabe, o medo de, né, pá, ser rotulado, né?
Até no universo junguiano tem isso, né? Tem que tomar cuidado. E aí isso cai na teoria e acaba com o processo todo, no final das contas, né? O... Só uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, e pelo menos na minha visão, é a palavra resolução, né? Porque resolução vem de solútil, né? E solútil, não é solútil o que está sendo feito nesse processo todo que a gente está vendo de resolução imediata. Na real, né, é eliminação do problema, não é resolução. É excluir o problema, né? Chegar lá com o pneu furado, né? 50 minutos? Não, 20 minutos. Cataplau, já era, rock and roll, problema eliminado, segue viagem. Claro que isso é muito bom, né? Mas para coisas mais complexas, não funciona, né? De um jeito, né, que faça você, ah, né, se desenvolver, ou então pensar, refletir, ou tentar fazer alguma coisa para a humanidade. A resolução ela é diferente, né? Assim, a gente está lendo lá no curso de mitos os trabalhos do Hércules, e tem um dos trabalhos do Hércules, que eu não sei o número mais agora, mas que é limpar as estribarias, né? E que é o quê? É um monte de merda acumulada num celeiro. E aí os deuses falaram que o... Por quê? Porque esse rei ele estava querendo ganhar mais do que a terra produzia, os deuses castigaram, enfim. E aí dão esse trabalho, né, pro Hércules. O Hércules fala, meu, 7 anos de acúmulo de cocô, como é que eu vou resolver isso, né? E aí ele pede permissão pro rio, né, e coloca uma pedra no rio. Ele desvia o rio para esse rio fluir nessa merda toda do celeiro, né? E, e ali ele faz uma solútil. Mas só que assim, se a gente acaba nessa narrativa, né, a gente fala, olha, então ele resolveu, ele eliminou o problema. Não, a merda continuou, a merda se espalhou, né? Ela só não, ela só deixou de ser concentrada, né? Ele não jogou fora. Até o lixo que a gente tá em casa, a gente joga fora, a gente joga no planeta, sabe? Então, a solútil é outra coisa, não é Não tem eliminação. fora pro planeta, né? Não tem, velho, sabe? Não é eliminação, né? A resolução é um processo alquímico. E a gente tem que começar a olhar para isso, entendeu? Só que qual que é o problema, né, Léo? É bonito, né, te ouvir falar, a gente entende, a galera que acompanha o Jung entende, mas, cara, É, quando a gente olha pro mundo lá fora, que não tem lá fora, eu quero que você tire meu incômodo. é tipo isso mesmo, né? Tá, bonito aí, é solútil, ressolútil. Tá. Então tá, vamos trocar a palavra, elimina, vai. Uhum. É. Então é difícil isso, né, cara? Por mais que tenham pessoas, mais pessoas procurando análise comparativamente, né, com alguns anos atrás aí, ainda assim é uma 0, C- nada da população mundial, né? Vocês chegaram a ler o Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han? Sim, acho que nós três, né? Sim. É. Eu li recentemente por causa do Clube Psiarc, e lá tem uma coisa que eu acho muito legal. Ele fala que no passado a gente viveu uma sociedade de imunológica. A sociedade imunológica, ela confrontava, né, os opostos, né? Claro que, né, de um jeito racionalista, mas ela confrontava. A gente vê aí a Revolução Francesa, a gente vê um monte de coisa acontecendo e muitos confrontos mesmo, né? E ele fala que isso deu lugar a uma sociedade da negação, de negar a negação. Ou seja, a gente quer eliminar o tempo todo. Então agora, né, não é o Covid chegou, a gente vai ficar
vai desenvolver um sistema imunológico contra ele, e ele vai desenvolver, né, um sistema de ataque melhor para a gente desenvolver um sistema imunológico, e a coisa vai para ver quem ganha. A brincadeira é essa, os dois biologicamente vão se desenvolvendo, a gente sabe disso. Não é mais assim. Agora eu não quero mais que o Covid exista, né? Essa é a brincadeira. Então, é muito Tem que doido, né? eliminar. Eliminar. É, mas é isso, cara. Eu não sei. É, fala. Lá na Áustria foi interessante, porque eles não gostam do Bill Churran. Eu achei interessante. Por que que É, eles o não pessoal, gostam? porque ele é ensaísta. Ele se tornou um ensaísta, assim. E aí é um. Ele não gosta assim, eu estou sendo categórico, né? Não é que eles não gostam. Ele tem trabalhos científicos, obviamente, né? Acadêmicos, que são explorados com profundidade, não que os textos dele não tenham profundidade, mas eu vou chegar lá, né? Com referência, enfim, mestrado, doutorado, essas porra toda que ele fez e a gente sabe que ele fez. Então ele de certa forma, ganha o direito de virar ensaísta. O problema é que todo mundo vira ensaísta. Então, o problema não é o Bill Churran em si, mas é a leitura que fazem do Bill Churran. Então, se ele disse isso, eu também posso acusar. E eu estou pegando um monte de monografia assim, para corrigir, que é uma Faz sentido. monografia acusativa, mas que não tem argumentação. A Terra tá uma merda, o mundo tá uma merda, não sei o que tá uma merda, mas e daí? Assim, né? Como é que faz? Como é que constrói? De onde vem o pensamento? Qual é? Argumenta em cima disso, né? Assim, aprofunda a sua discussão. E nos ensaios ele não faz isso, ele é acusativo. É isso. O que é demais, é muito legal. Eu gosto do Peixoto. Mas a gente, né, enquanto consumidor, Concordo. ou leitor, né, assim, tem que tomar um certo cuidado com isso, né, assim, eu Depende acho. para onde a gente está escrevendo, né? É meio que isso mesmo, né? Porque eu já peguei também monografia e até para orientar, né? Eu vou lá, eu risco assim, ó, sublinho e falo: quem disse isso? Isso aqui é uma frase, né? Você está apontando uma coisa. Quem disse? Eu. Não, você não pode. Você não pode. Ah, você até pode, mas né, Até na rede pode. social, não na monografia. E É isso. assim, A monografia vira um trabalho de rede social, assim. e é só uma questão de Sim, não argumentar dá. mesmo, sabe? Tipo, ó, tal autor traz isso, traz aqui, a gente pode depender disso, isso. Acabou, né? Acabou. Exato. É, mas é bem comum em textos. Vocês sabem que uma das atividades que a gente teve pro doutorado foi pegar um artigo de uma revista com qualis alto e uma revista e um artigo de uma revista com qualis C, né, que é mais baixo. E aí eu peguei, fiz essa análise, né? O artigo da revista com qualis alto, pá, é um artigo legal, né? Bem escrito, né? Lá com suas questões. E eu peguei o Quali C, cara. E assim, é muito louco porque uma revista com Quali C, ela não é necessariamente sinônimo de um artigo ruim. Às vezes a pessoa, sei lá, publicou ali boa, né? Mas eu peguei um que era horroroso. Horroroso. É ruim, muito ruim. Acho que um dos principais petardos, assim, que tá ali é que a pessoa colocou assim, que ao término da individuação, o sujeito será uma pessoa plena e feliz. É, legal, né? Primeiro que a individuação termina, segundo que quem termina fica pleno e feliz. Porra, invejei, hein? Invejei legal. É, mas assim, tá bom, né? Vamos supor que, ok, que isso seja verdade. Segundo quem? Então, Segundo quem? e aí, né? A gente não sabe. E se Tem for? até nesse mesmo artigo ela fala assim: não sei o que lá, tava falando de selfie. Inclusive o próprio Leonardo da Vinci se pintou, né, na Mona Lisa, né, que a Mona Lisa seria um autorretrato do Leonardo da Vinci. Cara, essa hipótese super caiu por terra, foi super pesquisado. Mas se ela quer insistir nisso, então tá. Então ela cita que autor que insiste nisso. Segundo fulano de Mas, tal, a cara, Mona Lisa. sabe que essa pessoa podia ter feito? O dado Hum, ou a imagem, a fantasia de que Leonardo da Vinci se pintou já é um dado, já é algo. Fala assim, então a fantasia de quando
entenderam Uhum. que, entendeu? É só uma questão de, né, de De como está adaptação. construída a narrativa E quando a argumentativa. gente fala de Concordo. fantasia coletiva, a gente está falando de algo muito interessante, né? Algo que, para psicologia analítica, arquetípica, ela é válida, né? A gente está falando aqui até de imaginário, né? Dos estudos do imaginário. Eu acho maravilhoso, né? Cara, só que quando você fala de fantasia que a gente acha maravilhoso, a gente também não pode deixar de colocar que ter uma cura rápida, né? Vou tirar a cura, vou usar a resolução. É uma resolução rápida de alguma coisa, também é uma fantasia, né? Ou seja, é, existem coisas que você pode resolver rapidamente, existem coisas que não. O Perfeito. problema volta na unilateralização. Parece que é uma tendência predominante, hegemônica, de que tudo tem que ser resolvido rapidamente. E aí, eis o problema. Né? De fato, né? Vamos brincar com a imagem aqui. Cara, o sujeito sofre um acidente e corta aqui a veia do pescoço. Eu nunca, não vou falar o nome para não falar bobagem. E aí o cara tá sangrando. Não, vamos refletir sobre a vida. Cara, assim, ou você contém esse sangramento o mais rápido possível, ou o cara vai morrer. Uma criança, né, que não tem destreza com água cai na piscina. Vamos refletir sobre a vida. Será que essa criança tem capacidade de lidar com a água? Cara, ou você puxa essa criança pelo cangote e tira ela da água, é, ou ela morre afogada. Mas, quando a gente fala de. É claro que eu dou uns exemplos banais, assim, mas para fins didáticos, né? Naturalmente, eu sei que existem coisas mais complexas do que isso. Quando a gente fala do sistema psíquico, existe até um viés da própria ciência dura, que a gente faz crítica aqui, de querer resolver tudo muito rapidamente. Então, do ponto de vista de um excesso de medicamento, do ponto de vista desse excesso de pragmatismo, um monte de, faz exercício em casa, anota suas emoções 3 vezes, quantas vezes você sentiu essa angústia. Pô, cara, parece que não é exatamente isso. E que, na verdade, muitas vezes a pessoa até passa por processos assim, tem uma sensação de resolução, porque ameniza sintoma, só que naturalmente, e aí o mundo junguiano talvez explique isso melhor, esse sintoma ele só tá esperando um próximo espelho para poder se projetar. Então, Sim. não é É resolução de legal isso que fato, você né? está falando, Rafa. Mas isso não quer dizer que não seja adaptativo, né? Eu acho que é aí que está a questão. Não quer dizer que a resolução rápida não seja adaptativa em certos momentos da vida. Acho que isso que você trouxe é importante. Não sei se você quis dizer isso, mas eu lembrei do Ciro Nick. A família dele toda sendo morta enquanto ele tinha 7 anos de idade na Segunda Guerra Mundial. Precisa encapsular. Não tem o que fazer, senão ele não dá conta de sobreviver e se Concordo, adaptar. Total. Né? concordo, Então, concordo. assim, é uma resolução rápida que a própria psique, de certa maneira, ou que a situação dá para ele. Eu peguei sei lá, mas porque foi o exemplo que me veio. A gente pode pensar em exemplos diferentes. Então, a questão é, depois disso, eu vou pensar, quando eu vou pensar, faz sentido pensar? Agora eu posso pensar? Não posso pensar nisso? Agora é melhor deixar onde está? Né? Assim, tudo isso faz parte desse processo de criação de consciência. Mas às vezes é isso. Às vezes precisa simplesmente ir lá tapar a porra do buraco e seguir a viagem, porque senão eu não me adapto. A questão é ficar achando que tudo cai nessa chave. Né? Aí a gente tem um problema. E o outro lado também é importante. E tem gente que quer abrir todas as portas, né? Ah, Eu quero, verdade, Léo. eu quero ver todos os meus traumas, Preguiça, né? cara. É Preguiça. isso que, né? E aí também, né? Achando que vai resolver, não é assim que funciona também, né? Porque a galera, E aí vai querer usar todos os recursos da história da humanidade para poder abrir a chave da espiritualidade, da é, profundidade, da não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E a única coisa que me parece é que no fim das contas a pessoa não aprofunda em nada. Ela fica passeando por um monte de coisa, em vez de pegar. Elege um, não importa qual. Elege uma dessas coisas aí e vai, mano, mas vai. Vai e faz um entra. bilhetinho, joga pra cima, o que você pegar, vai, né? Tipo Vai. isso. Bom, tá bom, Ei, né? vamos encerrar, Tá bom, casa? tá Quase, bom. quase 4 já. Ixi, a Valeu, gente se gente. Se empolgou hoje. cuidem aí, Valeu. tá bom? Até a próxima. Tchau.